Fala aí, pessoal, tudo bem? Estava eu tomando um chimarrão aqui nesta bela manhã de sábado, bem ensolarada. O dia começou bem friozinho, eu tava com blusa mas olha o sol que tá, já esquentou um monte, eu até botei uma camiseta aqui. Tava organizando as ideias, pera aí que tá torto aqui. Acho que foi. Tava organizando as ideias para gravar o vídeo de hoje. Pelo título vocês já viram, mas tem a ver com esse livro, que é um livro das antigas, que é o primeiro lá que acho que eu gravei. Um dos primeiros, né? E eu acabei parando porque achei desinteressante. Um assunto muito seco. E aí eu tive a ideia de trazer o conteúdo desse livro e traçar analogia para casos contemporâneos, porque aí fica mais didático e mais interessante. Então, só para deixar explícito, hoje a gente vai tratar sobre o caso da Virgínia, que tá recente, tá em tendência aí. Tratar logo desse assunto antes que perca a relevância, porque hoje em dia as coisas são muito batidas, né? Passa uma semana aí, o caso já perde a relevância porque nesse país cada semana acontece alguma coisa. E o que eu queria falar sobre esse caso? Queria trazer a opinião, suposta opinião, de Platão e de Sócrates sobre o caso da Virgínia, especificamente o que é abordado aqui nos capítulos 4 e 10 do livro, que diz respeito sobre o bem-estar material como sucedâneo da felicidade e o materialismo e o esquecimento do ser, o esquecimento da dimensão metafísica. Então eu vou usar o caso de hoje para falar sobre esses dois capítulos. Vou utilizar também um pouco o conteúdo do vídeo passado, do Santo Agostinho, e inevitavelmente um conteúdo ou outro presente na Bíblia, mas vocês vão entender. Vamos lá. O caso da Virgínia, todo mundo já deve ter visto que ela foi na CPI das Bets, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma investigação do Senado a respeito de algum assunto. E o caso dela foi o seguinte, ela estava divulgando casa de aposta, todo mundo já sabe que ela é gigantesca, ela é famosa, ela influencia milhões de pessoas, é uma coisa extremamente problemática. E eu acho que quem é público aqui do meu canal já deve ter tipo, o mínimo de noção a respeito disso. E ela fez isso em troca de muito dinheiro. É isso. Tipo, estima-se que o contrato dela variou, chutando muito baixo, 50 milhões. É o que o pessoal fala. Mas provavelmente esse valor é muito mais alto. E tem a questão da polêmica de que ela supostamente lucraria, ganharia uma porcentagem do que as pessoas perdessem na plataforma. Então, tipo, se você perdeu dinheiro apostando, uma parte iria para ela se você entrou através do link dela, se você usou o cupom dela, supostamente. E aí, na minha cabecinha, eu comecei a analisar, nossa, mas por que ela fez isso, assim? Tipo, pra quê, sabe? O pessoal se questionando, mas você já é muito rica, você se diz cristã, por que você fez uma coisa dessa? Aí ela alegou que não sabia, aquelas coisas, né? E isso me lembrou esse livro, o conteúdo desse livro, que indiretamente é o conteúdo do Platão e do Sócrates, que também eu já li, tem ali deve estar aqui, assim, ó, esses primeiros, que diz respeito sobre o materialismo e o esquecimento da dimensão metafísica. E eu acho que um pouco de secularismo também, mas vamos lá. Eu vou tentar encaixar tudo junto, acho que eu não vou conseguir dividir em tópicos porque os assuntos são muito entrelaçados. Então, tipo, é isso que a gente vai abordar: materialismo, secularismo e esquecimento da dimensão metafísica, que também é uma certa forma de ateísmo prático. Vamos começar então pelo que é mais importante. A Virgínia se diz cristã. Tipo, você vê um discurso assim, ah, Deus abençoe nossa audiência, não sei o quê. E é muito complicado eu falar isso, muito perigoso eu falar isso, porque é você julgar a devoção alheia. Mas, então eu faço isso com parcimônia e na melhor das honestidades intelectuais. A Virgínia se diz cristã, só que, ao mesmo tempo, tem duas máximas. Você conhece a árvore pelo fruto e você não pode ter dois senhores ao mesmo tempo. E o que que significa? Você conhece a árvore pelo fruto.
a Virgínia se diz cristã, mas o fruto dela, as ações dela, demonstram uma pessoa extremamente materialista, porque você percebe que a prioridade da vida dela não é necessariamente essa comunhão com Deus, alcançar Deus. Você percebe que a vida dela gira em torno de like, publicidade e dinheiro, que em última instância é o que ela é o resultado final do trabalho dela, é dinheiro, fama, talvez. E isso não significa que todo mundo precisa ser um monge, um consagrado, mas se você se diz cristão e você carrega isso, isso tem que ficar transparente no seu estilo de vida. Você tem que dar tipo algum tipo de exemplo. E o exemplo que ela dá, não, eu não enxergo isso, sabe? E a questão do ter dois senhores, né? Essa passagem na Bíblia, se não me falha a memória, é sobre um jovem rico que ele não queria abrir mão dos bens materiais dele para servir Deus. Ele queria ter esse materialismo, dar essa importância para os bens materiais, igualmente a importância que ele dava para Deus. E aí Jesus responde: aonde estiver o seu coração, aí estará o seu Senhor. Acho que é isso. Ou seja, Deus para você é o que você dá mais importância na sua vida, assim. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, acima de todas as coisas. E esse é um mandamento, nada é à toa, né? Com Deus nada é à toa. E ele tem um motivo para ser o primeiro mandamento. Porque é o que vem em primeiro lugar, é o mais importante. Porque com isso você consegue estabelecer a sua hierarquia de vida. Porque viver e fazer escolhas é você constantemente escolher o que é melhor ou pior de acordo com a sua hierarquia de valores. E se Deus está em primeiro lugar na sua vida, em todas as instâncias, acima de tudo, todas as suas ações vão ser balizadas por Deus. Então, o que acontece? É lá que está o seu coração. Então, tipo, essa é a sua religião. Agora, se a coisa mais importante na vida da pessoa, se no discurso é uma coisa, mas na prática você vê que, tipo, a vida da pessoa gira em torno de ganhar mais dinheiro, mais publicação, mais fama, essa é a religião dela. E é uma religião materialista, evidentemente. Porque o dinheiro é uma coisa material. Então, isso é o primeiro ponto. Por isso que eu acho que é uma mentalidade secular. Uma mentalidade é um ateísmo na prática, porque ela se diz no discurso isso e aquilo, mas na prática é um ateísmo, porque ela não coloca em primeiro lugar o que ela considera no discurso mais importante. Porque no discurso todo mundo vai falar: não, Deus é mais importante, é a coisa mais importante da minha vida. Mas na prática, as suas ações refletem isso? Então, primeiro ponto. Agora, o conteúdo do livro, que são pensamentos que são consequências de vários erros filosóficos que foram cometidos ao longo da história, assim. Que é o materialismo como sucedâneo da felicidade, ou bem-estar material como sucedâneo da felicidade, e o esquecimento da dimensão metafísica do homem, que acaba levando para esse ateísmo prático que eu acabei de falar. Na verdade, os dois levam, mas vamos começar pelo materialismo. A gente vive numa época da história humana que a gente nunca teve tanto bem-estar material. Tipo, a gente pode falar isso sem chance de errar. Dito isso, a nossa capacidade como ser humano de lidar com essa abundância material não acompanhou a evolução dessa abundância. E o ser humano, ele inerentemente tem um mecanismo de desejos e satisfação de desejos. E essa abundância fez com que a gente conseguisse satisfazer nossos desejos assim, ó, de forma igualmente abundante. Só que, qual que é a problemática? Qual que é o pulo do gato? Você satisfazer o seu desejo é só uma suposta satisfação. Porque quanto mais você satisfaz, quanto mais você sacia esse desejo, mais ele vai aumentar. E menos saciado você vai ficar. Isso por várias questões, desde questões psicológicas até questões fisiológicas. E aí o Sócrates e o Platão, eles falam que, resumidamente, a pessoa verdadeiramente satisfeita é aquela que tem poucos desejos ou poucas necessidades. Porque aí você vai se satisfazer com poucas coisas. Você não vai precisar de mais. E você acaba com
com essa fome, assim, sabe? De querer mais e, enfim. E essa questão de ter poucas necessidades, ela é elevada, porque ela é próxima dos deuses, né? Que o Platão fala dos deuses. É uma questão divina. Porque se a gente for parar para pensar, qualquer religião que tiver um deus ou deuses, esses deuses não têm necessidades. Eles têm poucas necessidades, porque eles são autossuficientes. O Deus cristão, por exemplo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não tem necessidade de nada. Tanto que, acho que na maioria das doutrinas, a gente foi criado por amor. Então, que você para pensar, Deus não precisa da gente, porque ele já é autossuficiente. Falar que Deus precisa de alguma coisa é dizer que ele é incompleto. E a gente foi criado, então, por conclusão, a gente foi criado por amor, por mera liberalidade. Então, essa questão de você ter poucas necessidades é o ideal, é o correto, é a forma de você levar a sua vida. Porque se você não se satisfaz com uma pequena parcela de coisas, você não vai se satisfazer com muitas. Então, eu acho que a Virgínia sofre disso. Ela sofre desse materialismo. Ela teve muita abundância na vida dela, muitos seguidores, muito dinheiro, só que isso nunca vai satisfazer ela. Isso é o Deus dela, é o que ela busca, só que essa empreitada está destinada ao fracasso, porque ela está buscando uma coisa que nunca vai saciar ela. E isso me lembra outra frase, que o ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus vai preencher isso. E isso é de todo ser humano. Pode fazer o discurso que for, doa quem doer. E por isso que a Virgínia nunca vai ficar satisfeita. E ela vai sempre buscar mais, e como ela não tem Deus como prioridade, ela também não tem a moralidade que vem com Deus. Que é o que leva ela, além de querer buscar mais e ganhar dinheiro dessas formas completamente questionáveis. Que é divulgando casos de aposta para pessoas vulneráveis. Que ela sabe que as pessoas vão perder dinheiro, enfim, ela pode se fazer de inocente, ingênua, mas ela sabe, gente. Não tem como uma pessoa ser grande desse jeito e alguém não informar. Se ela não sabe por conta própria, alguém falou para ela. E alguém instruiu ela. Enfim. Materialismo. Se você reduz a realidade completa apenas à realidade material, você vai buscar a matéria mais importante, mais relevante, que hoje em dia é o dinheiro, porque o dinheiro ele compra tudo que é material. Agora, o outro capítulo, o esquecimento do ser, o esquecimento do metafísico. Consequentemente, a Virgínia também não deve contemplar essa dimensão de que existe um mundo além do mundo material. Talvez em partes ela saiba disso, porque ela tem minimamente uma crença num Deus que é transcendente, mas ela não consegue englobar aquilo na vida dela de forma prática. Ela vai ter o discurso, ela vai ter as atitudes religiosas, mas ela não conseguiu incorporar aquilo na alma dela. Por quê? Isso é relevante. Porque a dimensão além material, além do físico, metafísico, por definição e por explicação filosófica, ela é superior à dimensão física, por definição. E se você tem isso em mente, se você incorpora isso na sua mentalidade, na sua visão de mundo, você, logicamente, vai buscar o que é superior. Se você organiza aquilo hierarquicamente, o óbvio é você buscar o que é superior. E o objetivo último dela está sendo o dinheiro e a fama, que são coisas materiais. E essas coisas metafísicas não estão sendo buscadas por ela. Porque se fosse buscada, a gente ia entrar primeiro num pudor de fazer o que ela fez. Ela não faria isso, porque isso violaria certas coisas metafísicas. E o que seriam isso? Que também são a verdadeira chave para a felicidade, que é o que o Aristóteles e o Sócrates falam, e o Platão também. Essas coisas metafísicas elevadas são as virtudes e a verdade. E você alcança a verdade através das virtudes. E você alcança as virtudes contemplando a verdade, que é uma atividade intelectual que também é divina. Porque a contemplação da verdade e o cultivo das virtudes
ela é própria dos deuses. E é justamente isso que vai te fazer verdadeiramente feliz. Você contemplar o que é verdadeiro, o que é belo e o que é virtuoso e incorporar aquilo na sua vida para se aproximar mais do que é divino. Porque a gente tem essa dimensão divina, que é a dimensão metafísica. Então, assim, e isso é importante para todo ser humano. Não é, não é reservado para uma classe de elite. Isso é o objetivo de vida de todo ser humano. Contemplar a verdade e desenvolver as virtudes, para você, consequentemente, se aproximar de Deus, que é o divino. Então, assim, o caso da Virgínia foi bom para eu poder abordar esse assunto, que de outra forma não faria sentido, ou seria muito chato. Então, assim, o que eu espero dela e das pessoas, o que as pessoas podem aprender disso. Abandonar a concepção de que só existe a realidade material, de que existe uma realidade transcendente, suprassensível. Essa dimensão é mais importante. A realidade material não vai fazer a gente feliz, o que não significa que ela seja necessária e boa, mas o que vai fazer a gente verdadeiramente feliz é essa realidade extramaterial, suprassensível, além do físico, metafísico. E o dinheiro dessa dimensão metafísica é a contemplação da verdade e das virtudes. E como a gente alcança isso? Aí é outro assunto. Mas o vídeo tá longo já, tô vendo aqui que tá 18 minutos. Eu espero que tenha dado para ter uma concepção, uma compreensão do que eu quis dizer e da situação dela, tipo as raízes e as causas e consequências. Mas é um assunto meio massivo mesmo e nada vai se comparar a lerem o livro, porque esse livro aqui é ouro e explica muita coisa do mundo moderno. Então fica mais uma vez a minha recomendação. Então é isso, vou ficando por aqui e espero que tenha sido relevante para vocês.